Pois então, nós tivemos uma assembleia no Colégio Maria Lúcia de Mello, neste dia. Essa assembleia do dia 14, nós estávamos discutindo um direito que foi nos dado por uma lei federal, a lei conhecida para a lei do piso. E nós estávamos discutindo e foi deliberado greve. Quem concorda com greve geral? Para que tudo fosse feito perfeitamente dentro da ordem, nós deliberamos para uma semana após, para o dia 21 de março. Nesta assembleia a gente definiu que haveria uma passeata do Melão até a prefeitura para cobrar as reivindicações do prefeito que não estava cumprindo o que ele tinha assinado e cobrar também a apuração da perda dos 30 milhões da São José Previdência. E no meio da passeata, quase no início, o policial chegou de moto e ele pediu que o carro encostasse. Quando nós chegamos na Avenida Central do Cobrasol, a polícia já estava ali posta, 3 policiais postos, aonde renderam o carro do Sintran, né? Ficou apreendido ali, foram muito agressivos, dizendo. Chegando lá, encontramos um policial que começou uma confusão. E daí o policial disse que o carro ficaria apreendido, a nossa advogada ficou resolvendo o problema do carro e nós continuamos a passeata sem som. O uso de poder que não lhe cabia, autoritarismo, porque ele parou o nosso carro da manifestação, ameaçou o dirigente sindical Valmor Paz com uma arma, apontando-lhe a arma. Porque é um ato que marcou drasticamente, negativamente, uma passagem na luta justa por melhoria de trabalho, por melhoria de vida de várias pessoas. Chegando lá na prefeitura, o trio elétrico que nós tínhamos contratado chegou, nós começamos a explicar para a população o motivo da passeata, o motivo da greve que foi deflagrada. O Valmor passou a mão no microfone e começou a falar com o público, né? E, de repente, chegam várias viaturas da polícia, eu desci do trio elétrico e 3, 4 policiais chegaram e deram voz de prisão para o diretor Marcos. Porque, olhando para a via, a gente viu vários policiais com uma variedade de armas, cada um com um tipo de armas. Ele vinha em direção ao Marquinho. Quando ele estava algemando o Marcos e a Jumeli, eu desci, eu estava fazendo a fala sobre ações da Previdência, parei a minha fala, desci, me meti no meio dos dois e falei, vocês não podem levar, isso é arbitrariedade, isso aqui é uma democracia, vocês não podem prender 2 sindicalistas porque estão fazendo uma manifestação, uma reivindicação justa. Vocês não podem fazer isso. E queria já botar algema no Marcos, aonde eles prenderam o Marcos e nós todas começamos a puxar, a gente não queria deixar ele algemar o Marcos. Quando o Marcos estava dentro da viatura, um dos policiais abriu a porta e deu um tapa no rosto dele, isso eu vi. Aí naquele momento eu corri e disse que não ia permitir que levassem ele sozinho, porque lá dentro da viatura poderiam bater muito mais, e entrei na viatura. Naquele momento que eu fiquei num estado de choque, só vindo a falar e sentir alguma emoção depois de algum momento. Aí esse policial rank olhou para mim, é muito forte, me agarrou e falou, pois você vai também. Me agarrou pela cintura, me prensou e me levou até a sala do fórum e me levou para a sala onde eles costumam levar os prisioneiros que serão julgados. Ele volta a querer apreender o diretor do Sintran, Valmor Paz da Silva, a Jumeli, a presidente, e o Marcos também. E eu percebi que ele ia me trancar lá, e lá eles podiam até me machucar muito. Foi quando eu fiz um jogo de roubo e consegui me escapar das mãos do policial. E daí veio uma outra pessoa, paisano, me jogaram na sala do fórum. Isso é muito grave, porque isso eu vivi na ditadura militar também. Enquanto a gente estava acudindo o Marcos,
e o Valmor no microfone, a gente já viu como o Valmor perdeu o microfone e já outro policial prendeu o Valmor, pegou o Valmor à força e levou para dentro da sala do fórum. Só que foi tanta pressão que eles me jogaram, eu senti uma pancada na cabeça na parte posterior. Isso depois foi feito o exame de corpo de delito e constatou. Na hora eu desmaiei. E quando nós chegamos no batalhão, quando a viatura parou, o policial Maurício Rampe abriu a porta e simplesmente bateu no peito do Marcos com muita força, eu estava do lado, e ainda disse: "Fala agora, seu negão safado." E de lá o Valmor só saiu meia hora depois. Já botaram ele dentro do carro. E eu só acordei a hora que eu estava sendo arrastado por dentro do fórum, para o outro lado do fórum, e me jogaram num camburão na parte de trás, no porta-mala, literalmente no porta-mala. Eu bati no porta-mala e caí. Eles me pegaram novamente pelos braços, pelas pernas, pela cabeça e me jogaram como se fosse um saco de lixo. Nós fomos torturados psicologicamente, fisicamente, algemados, machucados, tapa no rosto. E em seguida, para mais pavor nosso, nós vimos depois o Valmor, primeiro o boato que ele estava sendo machucado, porque a gente não tinha certeza, mas depois nós, com os nossos olhos, vimos ele sendo empurrado num porta-mala de um carro de polícia. Aquilo foi um absurdo. O outro policial, José Eusébio, me tirou de dentro da viatura, me algemou como se eu fosse uma bandida e ficamos, eu e o professor Marcos, algemados por um longo tempo, esperando no batalhão para darmos o depoimento. E tiraram o Marcos, o Valmor, abaixo de cacetada, empurrando para dentro de um camburão, levando-os como se eles fossem alguns marginais, alguns bandidos que estivessem fazendo alguma coisa. Foi muito arbitrária a situação. E o maior erro que eles cometeram foi nos sequestrar e levar para o quartel. Isso acontecia na ditadura militar também. Quando a nossa advogada chegou, ela solicitou que tirassem as nossas algemas, mas eles não tiraram. Lá no quartel, eles abriram a porta, eu não consegui sair, eu estava todo dolorido, todo machucado. O policial teve que me ajudar a sair do porta-malas. E aí, quando eu fiquei em pé, eu vi chegar o carro com a nossa presidente e o Marcos, que é afrodescendente. Apareceu o comandante e disse que nós não devíamos estar ali, tiraram a gente de lá e levaram para a delegacia. E fomos liberados somente às 2 horas da manhã, quando liberaram o professor Valmor. Ao chegar lá, a delegada nos colocou que todo o procedimento desse ato bárbaro, desse policial, foi totalmente ilegal, injusto, né? A nossa advogada foi interferir naquela prisão, que eles não podiam nos sequestrar para o quartel. Quando a advogada foi se manifestar, eles deram voz de prisão para a advogada. Porque ele simplesmente tirou de nós o direito de manifestação. Nós estávamos lutando por um direito nosso. E esses policiais, o que eles estavam fazendo ali? Amando de quem? Até hoje nós não temos respostas. Porque não foi um ato individual desse policial, foi um ato coletivo de muitas pessoas pensando. Jamais um policial por si só ia fazer o que ele fez comigo, com a Jumeri, com o Valmor, com todos os professores de São José, com toda a sociedade. Por coincidência, a agressão foi em cima de um idoso, eu tenho 63 anos, foi em cima de um idoso, de uma mulher presidente de um sindicato e de um diretor do sindicato que é afrodescendente. Foi horrível. E eu digo, merece resposta, precisa de resposta. Temos que descobrir quem exatamente fez esse ato, deu essa ordem. De respostas que possam dizer para a sociedade que as coisas que acontecem não podem ficar mais impunes. Há um ano ocorreu o fato e até agora nós não sabemos de onde partiu a ordem, né? Quem mandou prender o carro do sindicato, quem mandou prender o professor Marcos, quem mandou prender o professor Valmor. No momento da prisão aparece o
segurança pessoal do prefeito coordenando a prisão. Foi a mão do prefeito? Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.